Olá, a paz do Senhor a todos. Hoje eu quero falar um pouco sobre os nossos anseios e preocupações e o quanto isso pode nos fazer esquecer de Deus e esquecer do que Deus fez e ainda pode fazer nas nossas vidas. No livro de Mateus, no capítulo 16, após a realização da segunda multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus ele começa a alertar os seus discípulos sobre o fermento dos fariseus. E os discípulos, eles começam a pensar que Jesus fala do fermento porque eles não haviam comprado pão. Então, eles começam a razoar entre si, dizendo, é porque não compramos pão. Mas Jesus, conhecendo ali os seus pensamentos, Jesus fala, por que arrazoais entre si, dizendo, é porque não nos fornecemos de pão. Então, eles já haviam pensado em uma outra situação. E Jesus fala para eles, e eu quero ler essa passagem aqui, que é assim. E Jesus, percebendo isso, disse, por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então, eles já haviam se esquecido do milagre que eles tinham visto anteriormente, quando Jesus havia multiplicado os pães e os peixes para aquela multidão inteira, algo que aos olhos humano é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então, logo após eles terem feito ali, terem presenciado ali aquele milagre, aquela multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus gostava muito de falar por parábolas. Então, Jesus estava falando aqui da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Mas os discípulos começam, aí ele chamava a doutrina de fermento, ele chamou aqui nessa passagem de fermento, mas os discípulos começam a pensar que estava falando, se referindo porque eles não tinham comprado pão. Então, hoje em dia, na nossa vida não é diferente. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com várias situações que têm acontecido nas nossas vidas, que nós não ouvimos a voz de Deus, nós nos afastamos do Senhor por causa da preocupação, da ansiedade, e nós nos esquecemos dos milagres que Deus já fez em nossas vidas e que Ele ainda pode fazer, por causa da ansiedade, por causa da preocupação. Então, isso não é bom para a nossa vida espiritual. O bom é sempre estarmos lembrando do milagre. Quando as lutas, as provações vierem, nós precisamos nos lembrar dos milagres que Jesus fez, dos milagres que nós vivemos anteriormente. E o fato de nós acordarmos todos os dias já é um milagre. Porque quantas pessoas têm deitado e não levanta mais no outro dia? Quantas pessoas estão nesse momento internadas, mas que vai morrer a qualquer momento? Quantas pessoas estão passando por tantas lutas, tantas dificuldades, e nós estamos de pé? Então, que nós possamos viver com a nossa fé em Deus, depositar nossa confiança inteiramente no Senhor, sabendo que Ele nos guardará, que Ele nos livrará de todo mal, e pedir ao Senhor sabedoria para enfrentarmos as lutas e as dificuldades sem ansiedade. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que essa palavra venha fortalecer a cada um que está necessitando nesse momento. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo.